Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal em investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estamos aqui para mais um programa, nosso segundo programa de 2018, para conversar um pouco sobre as questões econômicas, o programa que a gente já vem acompanhando desde 2016, sempre tentando trazer as tendências da economia de uma forma clara. A gente quer sempre levar para aquela pessoa, o tanto que conhece bastante sobre economia, finanças, aquela pessoa que também está aprendendo. Esse é o papel da Esperato, ok? Aqui do meu lado, sócio da Esperato Educação, Ranieri de Matos. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Felipe. A gente chega então ao programa de número 48, né? Quase, 48, exatamente. Exatamente, o número 48, logo que os dois programas, o número 50, aí, muita felicidade aí, fazendo 2 anos praticamente aí de Conexão Esperato aqui no Café Missioneiro. Bom, pessoal, segundo bloco aí teremos Eliseu Mânica Júnior diretamente aí de Miami, falar um pouco aí sobre onde investir em 2018, logo aí nos próximos programas também temos outros áudios aí de gestores da pessoal da equipe da Esperato e cada vez mais vai participar conosco aqui para levar sempre a melhor informação. Iniciando então pelo relatório Focus do Banco Central, sempre lembrando que toda segunda-feira sai o relatório do Banco Central, onde os principais players, principais instituições financeiras, economistas fazem uma votação, uma análise do que se pensa dos números da economia até o final do ano e em 2019. Então toda segunda-feira é um relatório gratuito. Para quem quiser achar, coloca no Google ali, relatório Focus Banco Central, você consegue verificar os dados principalmente. Como a inflação, que é o primeiro índice da IPCA, onde a expectativa no final do ano em torno de 3,95%. Sempre é importante lembrar que ano passado também se esperava a inflação de 3,5%, chegou a fechar em torno de 2,96% esse índice de inflação. Abaixo, inclusive, do mínimo da meta. Exatamente. E aí vem toda uma discussão que é uma discussão assim que acredito que a maioria das pessoas se pensa, né, se essa inflação é real ou não. Sempre é importante dizer que cada um tem a sua inflação, né? O ideal sempre lá fazer a sua análise do que você gasta, né? Por exemplo, se alguém utiliza mais o veículo do que os outros, com certeza está sofrendo mais com a gasolina, né? Do gás de cozinha, toda essa questão. Para quem não utiliza muito, utiliza mais os alimentos, teve muito alimento realmente que baixou. A gente pode ver até o próprio soja, né? Que a gente sofre um pouco na região, soja em torno de 88, 85, dependendo, hoje é em torno de 58, 50, 60 reais. Daí, querendo ou não, é um índice negativo. Outro número também, o GPM, principalmente, demonstra os aluguéis. Muita gente aí no Brasil inteiro teve que renegociar com o seu inquilino, quem fazia por Fechou negativo 2017. Exatamente, quer fechar com R$1.000, para não perder ele, ou nós vamos manter R$1.000 por mês, ou 950, 900 reais, muitas negociações foram efetuadas. Então, inflação nada mais, nada menos é a média, né, se fosse uma cesta básica, dos principais gastos aí do brasileiro. Então, expectativa então de 3,95% esse ano. 2019 já espera-se uma inflação então de 4,25%. Para quem quer se proteger da inflação, tem lá investimentos, tem CDB, tem Tesouro Direto, que tem um e-book lá que fala só sobre isso lá, onde você pode colocar, investir em títulos de inflação mais uma taxa. Então hoje tem para quê? Felipe, eu quero me proteger durante 5, 6 anos aí da inflação. Subir a inflação e os custos, eu quero que meu investimento seja remunerado com ela, então tem como colocar um IPCA mais 6%, IPCA mais 5%, tem lá disponível para quem quiser alocar. Ano passado, ali para quem se lembra nos programas anteriores, em maio, convidamos muito aos clientes, as pessoas que querem investir, buscar o CDB de IPCA mais 7,5%, tinha na época ali, para ter uma ideia, só o juro hoje da economia é 7% ao ano.
Sim. Então esse cliente aí, praticamente, essa pessoa que buscou esse título aí hoje está ganhando 7,5 mais do que a taxa normal, né? Ao ano, mais a inflação. Então um título muito bem alocado, né? Então, mas ainda temos alguns não, talvez com 7,5 mais inflação, mas esse daí. Taxa de câmbio, expectativa aí para quem importa, para quem exporta bastante. Que se espera? Espera-se a taxa de câmbio em torno de 13,30 no final, até um pouquinho alto, até a expectativa do Banco Central para o final do ano. Tudo isso aí depende muito das eleições, né? Já se fala em candidatos pró-reformistas, outra questão também importante é a reforma da Previdência, todos esses fatores. Já para o ano que vem, a expectativa do dólar é R$ 3,40. Né? Então, ainda a expectativa do Banco Central é não baixar o dólar tão cedo. Né? A Selic, que hoje é em torno de 7%, expectativa que fecha em torno de 6,75%, e no ano que vem em torno de 8%. Lembrando que todo esse cenário aí deve, claro, sem as reformas, o cenário hoje que a gente consegue enxergar, né, no sentido aí se ocorrer reformas, candidatos para reformistas, com certeza a expectativa é isso aí. Então, esses são os principais dados. PIB também, né? O PIB em torno de 2,66% para chegar nesse ano e 3%, né, principalmente no ano que vem. Chama atenção em relação ao PIB, né, isso é interessante, né, a gente até discutir, principalmente nos Estados Unidos, até uns dados que o Eliseu trouxe lá, né, a expectativa é de alguns economistas que os Estados Unidos cresça 5%. Impressionante. É a maior economia do mundo, crescer 5%, né? E a gente com uma economia pequena, pequena não, né? A gente tem uma economia grande dentro da geopolítica internacional, mas comparado com os Estados Unidos a gente é pequeno. Né? Até tem um detalhe interessante, a gente estava analisando algumas ações para ver os produtos COI, né? E a gente tinha uma ação do Facebook, que é uma empresa que está bem valorizada agora, até deu uma caída, mas a ação do Facebook, só o volume de negócios desse papel lá na Bolsa dos Estados Unidos é equivalente ao total de toda a Bolsa brasileira. Exatamente. Uma única ação nos Estados Unidos. Então, para entender como é grande aquele mercado, a expectativa de crescer 5% é surreal. Exatamente. E tudo com aquela coisa que a gente fala há um bom tempo, né? Diminuição de impostos, facilidade para o empreendedor, né? É o que o Trump está fazendo, é o que dá certo, é o que não é inventar, não é tentar. É isso que torna o cidadão mais rico e um ambiente propício para o negócio, né? Todo mundo ganha, todo mundo. E ao mesmo tempo lá o índice de desemprego, né? Dados interessantes que até o Eliseu nos trouxe, né? Os 50 anos aí praticamente um índice menor. Menor índice de desemprego entre a comunidade negra, entre a comunidade hispânica. Ele bateu todos os recordes, né? E aqui a gente na imprensa costuma ver só declarações sobre o topete, né? A gente só vê falando do topete. Mas os dados da economia são impressionantes. A Bolsa Americana está no topo histórico também. A gente tem o desemprego menor em 40 anos. A fórmula é simples, a gente sabe a receita, a gente tem que fazer o que dá certo. Aqui, mesma coisa. Exatamente. A gente vai conversar um pouco no terceiro bloco sobre isso, né? Um exemplo, a gente vê a importância, né? É uma coisa que o Rio Grande do Sul, principalmente, sofre isso com muita questão. A gente vê essa questão da van. Vamos comentar sobre isso aí. A gente vai falar sobre Santa Catarina, um lugar onde eles são de lá. A gente vê, às vezes, a prosperidade, né? Até nesse sentido, num sentido também, até estava próximo de Frederico Westphalen na semana passada, e daí conversando com meu pai comentava muito sobre as termas de Iraí, né, naquela época, e aí ele comentando, teve, infelizmente aí, por questões governamentais, não foi pra frente, né, e aí, cara, e a gente vê as termas do outro lado ali, Machadinho e Piratuba, né, como bombar. Então, talvez a gente tenha que começar a analisar, a gente vai falar isso no terceiro bloco, né, é bem interessante aí, que traz toda essa lógica aí, também como o Trump fez nos Estados Unidos. Talvez a gente tem que fazer diferente do que a gente está fazendo hoje aí no Brasil, né? Então, voltando aqui ligeirinho também, produção industrial forte em dezembro, né? Segundo o IBGE aí, em dezembro a produção industrial avançou 2,8%, esperava-se 2%. Esse índice de crescimento do PIB para esse ano é um índice ainda bem moderado, né? Eu acredito que possa ser maior até. Bem moderado. Por que ainda não se demonstra aí? Porque se não houver realmente toda a ideia, reforma da Previdência que se fala,
vai ter que aumentar imposto, né? Então esse que é a questão aí, com certeza não tem de onde mais aumentar imposto, pode aumentar o PIS/COFINS, que ainda tem um potencial, ICMS, porque os estados estão muito complicados também. Aí o empresário segura, né? Pisa no freio, em vez de investir, guarda, né, para pagar imposto, então, etc. E tal. De algum lugar vai ter que sair, né, realmente. Então, como os estados principalmente estão estrangulados com a sua folha de pagamento, às vezes vai ter que, ou ICMS, outra uma questão PIS/COFINS, então isso faz com que ainda segure, né, mas O PIB ele tá muito ligado à noção de confiança do mercado, né? Exatamente. A partir do momento que se aprovam reformas e se vê um rumo, né, para a economia do país, o empresário fica mais confiante e, digamos assim, abre a mão, começa a investir, começa a contratar, e aí o reflexo vem no PIB. Exatamente. Então essa é uma expectativa hoje que o mercado tem, né? Acredito que a gente consiga, e já seria uma vitória, né? Porque até como a gente vê os dados industriais aqui, né? O que se espera do 2015 a 2014, menos 3%. 2015, menos 8,3%. Produção industrial, em 2016, menos 6,4%. Por que é o índice mais importante? Isso eu digo assim, porque ela envolve toda uma cadeia, né, de processos aí, de emprego, principalmente aí, emprego em várias cidades do Brasil. Serviços, setor de serviço, empresa que faz setor de serviço para essas indústrias, então mexe com toda uma cadeia econômica. Eu tô aqui com um dado importante a respeito do emprego, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, né? A gente tem a tendência de falar de emprego a partir de como que está indo a indústria, como que estão indo os grandes funcionários. Eu tenho aqui um gráfico do Sebrae, né? A gente tem aqui a divisão do empregos com carteira assinada dividido entre micro e pequenas empresas e médias e grandes empresas, né? Tu pega um dado de 2012, né? O saldo, né, de contratação e demissão, digamos assim, o saldo líquido de empregos. Exato. 2012 estava praticamente estagnado, médios e grandes empregos, o saldo dava zero, né? A indústria tanto contratou quanto demitiu, ficou igual, e nas pequenas empresas estava lá acima de 10%, né? A gente foi caindo, o gráfico é muito parecido dos dois, né? Mas assim, ó, a quantidade o saldo maior das médias e pequenas empresas, o que eu quero chegar à conclusão desse gráfico aqui, hoje pela primeira vez a gente está saindo do saldo negativo. Em 2017 a gente contratou mais do que demitiu, digamos assim, né? E a quantidade de empregos gerados por micro e pequenas empresas é muito superior ainda, mais de 50%. Ou seja, a gente tem que valorizar esse pequeno empreendedor. A gente tem que transformar a vida dele mais fácil, porque é ele que gera empregos, né? Ele que tira, que gera a riqueza do Brasil. Não sozinho, né? Mais da metade, né? Mas é impressionante esse dado de pequenas e médias empresas. E é isso, em comparação dos Estados Unidos, que a gente estava falando lá, é isso que foi feito lá pelo governo Trump. Eles facilitaram a vida do pequeno, né? Isso criou uma onda de otimismo e a economia bombou, o reflexo está no PIB. Com certeza, com certeza. E isso mostra também a importância do empreendedorismo, né? Também de se investir cada vez mais em empreendedorismo, novos empreendedores. A gente não pode dificultar realmente a vida de quem gera emprego, né? Então a gente tem que fazer com que esse cara seja um sucesso. Se esse cara for um sucesso, com certeza o país vai crescer junto, né? Então, falando também aqui sobre produção industrial, né? Principais influências positivas foram veículos automotores, reboques, carrocerias, 7,4%, produtos alimentícios, 3,3%. Então, muito interessante. Convivência empresarial também subiu nesse mês de janeiro, 1,5 pontos. É um índice que é calculado pela FGV. Índice muito interessante aí para se discutir na economia aí. Também, sempre a gente vai falar um pouco no terceiro bloco também, né? A Van, principalmente, querendo investir em mais de 2 bi, quase 3 bilhões no Rio Grande do Sul aí. Então, algo aí que com certeza vai mexer um pouco com a nossa economia, né? A gente vê totalmente esse crescimento. Não é à toa que os estados estão sofrendo, né? Falando sobre essa questão da produção industrial também. A principal receita do estado é ICMS. O ICMS, ele vem toda uma cadeia,
né, produtiva, principalmente indústria, tudo isso aí, né? Então, a gente viu praticamente 3 anos de PIB negativo. Sim. Né? E principalmente aí o ICMS. E o reflexo é não ter dinheiro para pagar o teu funcionalismo. Exatamente. Imposto, o governo não arrecada, não tem. Imposto, circulação, mercadorias. Por isso que não dá para ver essa dicotomia, essa briga entre setor privado e setor público, um depende do outro. Né? Então a gente tem que ver uma solução junto, achar essa solução. Com certeza. E só para dar um teaser aí do que vem no terceiro bloco, o empreendedor da Van diz que não vai chegar em cidades onde não pode trabalhar no final de semana. É isso aí. É isso aí. É de se analisar como é que a gente quer olhar o futuro, né, das nossas cidades daqui 20 anos, pra gente não se arrepender depois, né? Exato, a gente tem que pensar no desenvolvimento. Exatamente. Mas no próximo bloco vem o Eliseu. Show de bola, Eliseu Mânica Júnior aí, segundo bloco diretamente de manhã, mandar um abraço para o Eliseu que está nos ouvindo, um abraço a todos os assessores também, Esperato, Investimentos Porto Alegre, João, Marcelo, toda a equipe que com certeza aí estão nos ouvindo, e cada vez mais a gente vai trazer eles aí, porque para enriquecer cada vez mais o Conexão Esperato, tá ok? Segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior diretamente de Miami. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros ouvintes da Conexão Esperato, segundo bloco. Eu, Eliseu Mânica Júnior, participando aqui diretamente dos Estados Unidos. Hoje a gente vai ter temas bem interessantes. Vou comentar sobre a surpresa desse mês de janeiro, né? Que foi um mês marcado pelo volume de capital estrangeiro, fluxo de capital estrangeiro vindo para a nossa economia e especialmente para o nosso mercado acionário, né? Vou comentar um pouquinho também sobre a Esperato, o balanço de 2017, já que a gente é uma empresa santo-angelense que tem muito orgulho disso, né? Comentar um pouquinho também sobre o cenário americano, algumas projeções para o ano e também projeções por parte do próprio FMI, né? Questão da Esperato, 2017 foi um ano excelente, só temos a agradecer a confiança de todo o pessoal missioneiro, né? O pessoal de Santo Ângelo. Acabamos aí angariando novos sócios, novos colaboradores. Então acabamos em Cruz Alta tendo representante, Frederico Westphalen no final do ano 2017, interior de São Paulo, em Porto Alegre, recentemente agora no mês de janeiro temos um escritório lá na Carlos Gomes, né, que é tradicionalmente uma rua, uma avenida linkada ao mercado financeiro, então abrimos lá também. E também aí em Santo Ângelo, né, também, que é onde a gente nasceu, onde é a matriz. E fechamos então, para surpresa, com muito trabalho, muita dedicação, trabalhando de uma maneira correta, uma maneira transparente, com 203 milhões de reais em ativos de investimento confiados aí para nós, para o pessoal da Esperato, e da qual um crescimento aí, saímos de 55 milhões para 203 milhões, um crescimento em que surpreendente, né? Mas fruto do nosso trabalho, do esforço e da comunidade também que acredita no nosso potencial e que a gente acredita na comunidade. E um número interessante, um número grande, né? E que nos enche de orgulho aí, né, por sermos missioneiros, né? E sabermos aí que tem muito a ser feito. Eu estou aqui, Eliseu, por que tu está aí nos Estados Unidos? É justamente para trazer esse conhecimento dos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo, passar esse conhecimento todo para nossa equipe. É um desafio, né? A gente tem uma vida, a gente sabe que a vida no interior é uma vida de uma grande qualidade de vida, principalmente Santo Ângelo. Não temos assalto, tudo perto, não temos maiores preocupações, todo mundo
razoavelmente se conhece, aquele negócio que para ali na Marechal, na Marquês e conversa, bate aquele papo, o que é algo sadio, né? Então temos que valorizar isso, mas do ponto de vista profissional, a gente, via Esperato, a gente quer sempre tentar não, né? Mas ser o melhor. Então tem que pagar um preço. Hoje quem está pagando parte desse preço, além de toda a equipe, o Felipe, o Ronaldo, inclusive, que é pai aí recentemente, que é um dos integrantes. Então parabéns, Ronaldo, já antecipando, né? E então a gente sabe que por eu aí tá pagando esse preço, uma vida no interior, é uma vida excelente, mas que a gente quer crescer, a gente quer um diferencial, a gente quer estar entre os melhores. E como tudo na vida, a gente tem que pagar o preço. Então a saudade pega, eu sinto, né? Mas a gente sabe que isso é para um bem maior. A gente quer cada vez mais prestar um serviço cada vez melhor. A gente vê o nosso trabalho, a gente ama. E você que está nos ouvindo, tenta encontrar, né, aquilo que você gosta, que você ama, e se dedique com afinco, com atenção, com ética, com responsabilidade, porque qualquer coisa que você ama, você vai acabar se tornando uma referência, né? E quanto mais cedo encontrar isso, mais cedo se autoconhecer, você vai encontrar e vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então a gente tem muito orgulho, a gente atingiu 203 milhões de reais em 2017. A gente está aí trazendo cada vez mais investidores conscientes do potencial de retorno, né, do que estão deixando de ganhar muitas vezes fora da Esperato, e investindo então cada vez mais com especialistas. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente tem orgulho, é isso que a gente consegue fazer, né, para o investidor missioneiro e do estado todo, né? Então toda a equipe Esperato, parabéns, né? Felipe aí também, muito esforço, cada vez mais e é engraçado, né? A gente montar um negócio, o Felipe, e eu vou confessar que hoje o programa já não tá tão técnico, digamos assim, mas comentar a história com o Felipe, a gente não era amigo, e em negócios às vezes eu acho que o ideal é tu procurar um sócio que não é teu amigo, porque tu não vai conseguir cobrar o sócio, nem o outro sócio te cobrar, né? Então a gente não era amigo, mas que com o passar do desafio, o Felipe hoje é não apenas um grande profissional, mas também uma pessoa diferenciada, né? Que não seria possível a gente estar aqui também se o Felipe não tivesse todo essas qualidades. Então, Felipe, já aqui no próprio programa aí, tá agradecendo, né? E toda a equipe. E a gente tem muito aí a crescer em 2018. É um ano de desafios, mas é, acima de tudo, um ano de recuperação econômica. Vai ficar marcado como o ano da nossa recuperação mais forte, né? Não somente brasileira, mas mundial. E é isso que eu vou comentar, né, aqui no programa. Ano passado a gente teve, inclusive, e vale a pena comentar, um clube de investimento. Esse clube de investimento em ações, que é da Esperato, ele atingiu 69%, né, no ano. A gente investindo em empresas, algumas vezes no programa a gente falava dessas empresas e o porquê. Então investir, né, é fundamental. Quanto mais se investe, quanto mais se dá tempo ao tempo, os resultados aparecem. Mas não hoje, as gerações, com o advento da internet e tudo mais, as pessoas estão querendo as coisas para ontem, né? Então tem até uma frase que a gente usa, que o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, usa, que é que tu não tem como tu fazer um filho em um mês engravidando 9 mulheres, né? Então tem coisas que demandam tempo, e uma dessas coisas também são os investimentos, né? Então o investimento em ações, a gente, no ano aí de 2017, a gente conseguiu, via clube de investimento, em ações, é claro, sempre ideal, já fazendo uma observação, é investir de acordo com o seu perfil, né, de investimento, e aí ter ou não ações, mas para quem tem o perfil, a gente conseguiu então um retorno aí de 69%, não é um retorno corriqueiro, digamos assim, mas que em 2017 a gente conseguiu, né? Em termos de economia mundial e economia nos Estados Unidos,
O FMI ele vem elevando a previsão de crescimento mundial, alguns dados muito interessantes. Por exemplo, desde 1980, hoje o mundo está numa melhor forma, né, melhor performance, assim. O ano 2016, 2017 foram anos em que desde 1980 a gente teve o menor número de países em recessão. Então isso aí é algo marcante nos últimos aí 36, 38 anos. A gente tem o menor número de países em recessão. Além disso, o próprio FMI, que é uma entidade de estudos, entre outras entidades, elevando a previsão de crescimento mundial do PIB, né, principalmente. Nesse mês de janeiro, a nossa bolsa aí, né, ela teve um fluxo altíssimo, não somente a bolsa brasileira, mas todos os países emergentes. E aí, leia-se, África do Sul, Turquia, Coreia do Sul, China, Rússia, Índia, Brasil, entre outros países, eles tiveram um fluxo muito grande de capital por parte dos estrangeiros. Na parte Brasil, a gente teve o 5º melhor mês de janeiro desde 1994, desde o início do Plano Real. Então isso é algo marcante também. Nos últimos 23, 24 anos, tivemos esse mês de janeiro entre os 5 melhores, né? Então tivemos aí melhor que 80% aí dos períodos de janeiro passados. Uma previsão também a lá mundo, né? Questão dos Estados Unidos. Estados Unidos há uma previsão de crescimento do PIB, GDP, né? Que é o PIB em inglês, ele de 5%. Alguns são muito otimistas. Por que isso aí, Eliseu? Principalmente pelo fato de que aqui nos Estados Unidos ocorreu o Trump vem focando nisso que num corte de impostos, né? Então, os impostos para empresas que eram 35%, vão ir para 21%. Aqui o imposto em consumo, ao contrário do Brasil, é um imposto baixo. Por exemplo, cada estado tem autonomia para legislar. Isso significa o quê? O estado da Flórida, por exemplo, tem uma taxa de imposto, uma alíquota de imposto de 6%. Então, cada mercadoria, cada serviço que você paga é 6% na Flórida. É claro isso, entendeu? Então, e aí tem um imposto que é para empresas, né? Que ele, hoje, via Trump, é 21%. Apesar das críticas ao Trump, e eu acho que eu pessoalmente, a gente tenta não passar a nossa opinião, né? Mas, pessoalmente, eu acho que ele fala algumas coisas que não deveriam falar, né? Mas, da parte do ponto de vista de governo, mesmo com a dificuldade que ele está tendo politicamente, ele vem conseguindo fazer com que a economia cresça. Por exemplo, o desemprego deles aqui está no menor nível de desemprego também desde a década de 1980. Então, está indo para menor percentual aí de desemprego, né? E como eu comentei, em termos de Brasil, o Brasil, ele, nesse mês de janeiro, a bolsa subiu entre 11% a 12% aí, mercado de ações. É bastante coisa, né? Uma dessas condições para que ocorresse um fluxo, um aumento no fluxo por parte do estrangeiro. O estrangeiro hoje é engraçado, né? O histórico da nossa bolsa, vou comentar para quem não é muito do mercado, digamos assim, porque sempre que o investidor estrangeiro vem em peso na nossa bolsa, o mercado sobe. E é engraçado que o investidor brasileiro, na maioria, ele está saindo. Ou seja, o investidor brasileiro, de modo geral, ele acaba saindo do mercado quando o mercado sobe. Historicamente tem essa correlação, é uma correlação forte, tem um sinal, né, que mostra aí que quando a bolsa sobe, o investidor brasileiro está subindo, o investidor estrangeiro está entrando em peso, né, está trazendo um volume de capital grande. E esse capital ele se intensificou depois aí dessas últimas questões políticas, né? Por quê? Porque diminui o risco país, né? O receio, e aqui a gente não quer falar de política, mas é um efeito do que aconteceu, diminui-se a percepção de um inchaço do Estado, né?
Então, inclusive, o PIB, produção industrial, uma produção de tudo que é, não somente a produção industrial, mas tudo, produto interno bruto de tudo, bens finais que são produzidos, né, no Brasil, em 2017 já teve um avanço de 1,1%, ainda não está, digamos assim, na boca do povo, na manchete, nas ruas, mas isso, novamente, vai ficar claro, esse crescimento, essa retomada do crescimento, que a gente já vê em vários setores, indicadores antecedentes a gente já frisa aqui no programa há uns 6, 8 meses, a gente já vem falando isso, e que agora estão ficando cada vez mais claros. A gente começou agora a temporada de balanços do último trimestre, do quarto trimestre, né? As empresas de capital aberto, elas emitem os balanços, elas disponibilizam os balanços a cada trimestre, e agora, nesse início, final de janeiro e início de fevereiro, começa então a temporada do quarto trimestre referente, e as empresas fecham o ano, né? Dão um demonstrativo de como foi o ano, e várias empresas aí já com um grande aumento no lucro. Então, a gente já vê alguns indicadores, como já repetimos aqui no programa 6, 8 meses atrás, desemprego diminuindo, começando a diminuir, a parte de, principalmente, as prévias das empresas de construção civil. As empresas de construção civil, elas são grandes, empregam muito, tem um grande número de empregados, então movimenta a economia, né? E a gente já consegue ver que essas empresas estão voltando a fazer lançamentos, né? Estão voltando a vender, e é claro, nas maiores construtoras, né? A gente também está vendo uma previsão aí para queda dos juros, isso é bom para tomar, para fazer financiamento, né? É bom para fazer crédito crediário, né? Digamos assim. Claro, sempre tentando ter uma educação financeira, sempre respeitar isso, mas de modo geral, com juros baixos, isso facilita e bastante, e isso acaba gerando um efeito na nossa economia, né? Que é o crescimento, né, da economia. Então, sendo assim, fazendo um balanço de 2017, fazendo um comentário sobre a perspectiva da economia mundial, que a gente não tinha falado, que está em excelente forma, com o menor número de países em recessão, dados brasileiros aí já mostrando a vitalidade, vigor da economia brasileira, que tem que ser assim, porque a gente é um país emergente, a gente tem muito que crescer, que evoluir, aumentar o número de empreendedores, não somente no país, mas na nossa região, na região missioneira, que tem pessoas de grande qualidade, né, de grande diferencial, mas no Brasil também como um todo. O Brasil é tradicionalmente um país de bons empreendedores, e que com essa queda de juros facilita aí para tirar os projetos, os sonhos da gaveta e aí torná-los realidade, né? Então, depois desses comentários, né, dessa amostra do que vem acontecendo, eu fico por aqui nesse segundo bloco. Eu agradeço aí o seu tempo, diretamente aqui dos Estados Unidos, passando alguns dados para facilitar você e ajudar na hora de investir, e passando maiores informações. Muito obrigado pelo seu tempo, novamente. Eu sempre friso que tempo é o ativo mais precioso do ser humano. Então, em época de Facebook, Instagram, WhatsApp, vamos usá-lo com inteligência, né? Um grande abraço, um obrigado e uma boa tarde. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, no Conexão Esperato, número 48. Aniversário quase, programa número 50. Primeiramente, agradecer ao Eliseu Mânica Júnior pelas palavras, né? Chegamos aí a um patamar assim de 200 milhões de reais no escritório, 9 assessores, né? Então o Eliseu falou muito bem, citando todo o trabalho, né, de por que ele foi para lá nessa época, mas sempre com o objetivo aqui de manter cada vez mais, levar orgulho missioneiro para onde for. Então a Esperato aí, que foi criada aí em 2011, nos conhecemos principalmente, a gente não se conhecia, nos conhecemos nos negócios, né? Até hoje
temos aí a sociedade, e quando ele foi para lá, realmente foi com o objetivo aí de buscar cada vez mais conhecimento, uma época ali que o investidor, principalmente estrangeiro, o brasileiro, queria buscar investimentos lá fora, uma questão de proteção, tudo. E Eliseu Mânica Júnior foi lá onde os grandes bancos latinos estão, né? Principalmente de uma forma assim, de sair para a gente na zona de conforto. Nós ficamos aqui, então algo aí com certeza foi uma decisão muito acertada, e sempre mantendo, principalmente, porque a gente gosta de Santo Ângelo, sempre mantendo realmente a nossa matriz aqui em Santo Ângelo. Tem toda a minha família aqui, Eliseu, Mânica também, tem toda a família aqui. A gente acredita muito na região, né? Por isso que existe o Conexão Esperatos. A gente fica muito feliz pelas conquistas que tivemos, mas sempre mantendo a alma. Agora o escritório em Frederico, principalmente, temos um assessor lá em Frederico Westphalen, assessor em Porto Alegre, toda a região Carlos Barbosa, São Paulo, lá tem um assessor. Então sempre aí a marca Esperato Investimentos sendo levada para todo o país, e Santo Ângelo também levada aí pelo Eliseu Mânica Júnior, principalmente pro exterior também aí, sempre nas informações. Bom, Eliseu falou ali também sobre o clube de investimentos, acho que foi algo aí a acertada do ano, em torno de mais de 60%, né, da oscilação. Falou também muito bem ali da recuperação da economia, que a gente conversou aqui, né, sobre o mercado de Trump, né, o emprego americano, né, o que a gente tem que fazer aqui para melhorar um pouco nossa economia, né, nesse sentido. E é interessante comentar, né, pessoal, acho que acredito que muitos estão vendo agora nos extratos, né, cada vez mais, que quem buscou conhecimento, principalmente, aí já estava meio preparado com isso, mas muita gente levando susto, né, do rendimento, principalmente, aí das aplicações financeiras bancárias, né, que hoje os grandes bancos, a poupança, né, a caderneta de poupança hoje, onde você recebe exatamente 0,39% ao mês. É muito pouco. 0,39% ao mês, claro, toda aquela questão da inflação, né? A gente está ganhando, que é algo que a gente perdia durante um bom tempo, vocês já estão cansados já de ouvir, mas hoje realmente as aplicações aí, a gente tem que realmente cuidar o rendimento, quando a gente entra aí num CDB, alguma coisa aí de grandes bancos, a gente está perdendo para a própria poupança nesse sentido, né? O investidor, né? Então, cada vez mais a gente tem que buscar aí, que é o nosso trabalho. Realmente até agora o nosso trabalho foi assim de assessor, de captação de renda fixa, mas agora realmente começa o trabalho do assessor de investimentos, né? A gente começa a ajudar agora, Felipe, eu quero buscar um pouco mais aí, aumentar meus rendimentos, preciso que tu me ajude para não correr muito risco. No cenário de juro alto, digamos assim, é muito fácil, né? Ser assessor de investimentos, né? Porque é botar em renda fixa ali, a renda fixa tá rendendo acima, tu faz o saldinho com a inflação, né? Exatamente, tem que sempre ver o juro real. E agora a gente tem um cenário de inflação baixa, de juro baixo, e aumenta, digamos assim, o leque de possibilidades de se conseguir, de buscar, né, esse maior rendimento. Então agora entra de fato a figura do assessor de investimentos. Exatamente, aí começa a vir uma gama de produtos que quem nos ouve aqui sempre, multimercado, fundo multimercado, CRI, CRA, o COI, que é outro produto aí muito bem utilizado para investimentos. Então começa a vir, né? A gente gosta quando as pessoas chegam lá para nós, Felipe, eu vejo que o rendimento está um pouco baixo, eu quero que tu me ajude aí a dar uma guinada na minha carteira aí. E a gente começa a conversar, explicando principalmente aí. Tem um e-book lá, tem um e-book muito interessante lá no centralinvestidor.com, né, que fala lá sobre ganhe 70% a mais que a poupança, né? Então, para a gente começar a entender que existe um mundo além da poupança, um iceberg, né, que a gente vinha aqui, Dela Rui, já que nos ouviu desde 2012, a gente falava dos 500 milhões de reais, né, aí tá nos dados do IBGE lá em poupança. Aqui na região, né, então Brasil 600 bi nesse patamar. É bom que é reserva, né, senão que realmente alguém pensa em fazer reservas, né, mas dependendo a gente consegue às vezes um rendimento melhor com a mesma segurança, né, essa diferença aí com certeza está indo para algum lugar, está indo para o bolso do banqueiro, né? Então, e a gente novamente, depois a gente começou a bater no cálculo da importância do 0,1%
a mais, como que faz diferença. Olham, né? E vê, não tem muita diferença. Tem sim, no acumulado, no juro composto, dá uma diferença lá no fim. E além desse e-book que fala de como ganhar 70% a mais que a poupança com o mesmo risco, é importante dizer, com aplicações de segurança similar à poupança, tem aquelas pessoas que querem, que procuram um pouco mais de risco, porque agora, com esse juro baixo, com essa inflação baixa, a gente tem, para conseguir os rendimentos que se tinha antes da renda fixa, tu precisa necessariamente se expor um pouco mais ao risco. E aí, de novo, entra a figura do assessor, o assessor vai explicar pro investidor qual é o risco que ele está correndo, e aí dividir isso aí numa carteira de investimentos, e esse trabalho do assessor ele se torna então ainda mais relevante hoje em dia. Exatamente, a gente não costuma fazer esses cálculos, mas é 0,2% a mais que a gente consiga, e não é difícil, às vezes é uma questão de ajuste na carteira ao mês, né, isso aí praticamente você consegue aí no patamar de 2,4%. Né, no sentido ao ano, né? Pega isso de 100 mil reais aí, um valor, que é, né? Praticamente aí, então, 2.400. 2.400 reais por ano, não é desprezível, exatamente, né? Só pro fato de você comparar, né? Então, essa que é um papel que a gente pede pro pessoal fazer muito essa comparação, e aí é o nosso trabalho, o Eliseu faz muito bem isso, o assessor Felipe, que o Felipe faz muito bem, o João, toda a equipe busca aí, não é à toa que a gente tem buscado cada vez mais esse crescimento. E seguro, né? Sempre lembrando aí que todo o dinheiro não está conosco, a gente é apenas um intermediador, como dizem nesse sentido. A gente é um intermediador, um assessor de investimentos, então tudo aplicado nos bancos, nos fundos, né, de uma maneira segura aí. Você utiliza isso, a plataforma da XP Investimentos, hoje que tem aí a grande sócia, o próprio Itaú Unibanco, tá dando toda essa credibilidade, né? Então o Eliseu falou muito bem também essa questão ali do crescimento econômico, né? E muitas vezes vem da própria liberdade, né, de você investir cada vez mais no empreendedorismo. Provavelmente baixou os impostos lá, mas eu citou muito bem isso, diminuiu o desemprego, e a gente trazendo para a figura aqui regional, né, Ranieri? A gente tem hoje um pacote no governo do estado ali que tem de recuperação fiscal, e é muito estranho, tem algumas coisas sobre privatizações ali, mas tem também um pacote de aumento de impostos. Exatamente. A gente tem a ideia da curva de Laffer, né, que a gente chega a um patamar de que isso aumenta a quantidade, a taxa, né, de imposto muito, em vez de conseguir o efeito que o Estado quer, que é aumentar a arrecadação, tu cai, porque tu desincentiva a atividade empreendedora. Então a gente tem lá nos Estados Unidos um exemplo muito claro dessa curva de Laffer, que é o aumento da arrecadação do Estado a partir da diminuição de impostos. Consegue pensar nisso? Às vezes a gente não é intuitivo. Como é que eu vou aumentar a arrecadação se eu vou diminuir a taxa que eu estou arrecadando? Porque aumenta a produção, aumenta a produtividade. Exatamente. Então a gente tem que começar a pensar nesse modelo, né? E ir contra essa ideia de que tem que aumentar impostos. A gente ficou de falar aqui, né, para não deixar de fora, do caso da Havan, né, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, um empresário forte ali do estado vizinho, que foi questionado recentemente por que ele não ia para o Rio Grande do Sul, né, que é uma loja de departamentos muito grande lá, e ele falou que tinha um projeto de vir para o Rio Grande do Sul que estava parado há mais de 10 anos lá, numas licenças ambientais, etc e tal. O problema lá era um sapo, ele falou no vídeo, o problema é um bichinho lá que não me garante as licenças. O governador ligou pro cidadão e disse que em 90 dias estava tudo regularizado, que era para ele vir. Então ele está prometendo um investimento de mais de 50 lojas no estado. Exatamente. Né? Não sei qual é que é o valor do investimento que a empresa vai fazer no Rio Grande do Sul. 3 bilhões, é um investimento considerável. Né? Aí, né? E é aquela questão, né? Como a gente pode pensar como região, não, né? Uns são contra, a favor. O que ele quer realmente é algo assim que não se incomode. Liberdade para trabalhar. Aquela questão que chegar, você vai botar um investimento no Brasil, como acontece com muitos projetos, chega lá na metade e vem, vão embargar isso aí por tal motivo tal. Então, essa questão, né, essa transparência, essa parceria, né, talvez o público-privado, uns falam assim, que ele quer buscar nos seus negócios, né, como foi em Santa Catarina, por isso que hoje, e ele, principalmente no Rio Grande do Sul, é o que ele quer focar aí, pensando como região, é importante dizer, né, que ele falou primeiramente que quer investir em lugar que possa trabalhar sábado e domingo. Né? Exato, a gente tem um exemplo aqui em Santo Ângelo, né, que tem uma lei que proíbe, eu não sei. Quando vê, a gente
até para reflexão, acredito que isso vai virar no dia a dia. Acho que todas as cidades do Rio Grande do Sul hoje, os prefeitos principalmente, eles estão com certeza são emprego, 50, né? Vamos considerar o efeito da cidade que a gente está aqui, que é Santo Ângelo, são 50 lojas que ele quer abrir no município. Santo Ângelo está entre as 50 maiores cidades e está bem colocado ali, deve estar entre as 20. Não sei, mas e será que vem pra cá? Será que a gente tem condições de receber, né, um investimento no esporte? Tem que refletir que se a gente realmente se não tem, por que não? E quando vê, vai pra uma região, uma cidade do lado, né, por questão realmente burocráticas, né? Exato. E depois a gente repensar como é que vai ser daqui 10, 15 anos, né? Isso aí. Exato, a gente ficou aqui e os outros não se desenvolveram. Então é uma reflexão muito importante, que vai começar a se fazer essa reflexão aí. E a gente fala muito em prosperidade de região, a gente quer realmente ver toda a região crescendo, nosso país crescendo, né? Talvez o que falta é liberdade, menos burocracia, né? Regras claras, né? Então é isso que a gente volta a falar sobre esse assunto nos próximos programas. Com certeza, com certeza. Primeiramente, agradecer a todos os ouvintes por mais um Conexão Inspirato, programa de número 48, né? Próximo programa aí, depois do Carnaval, estaremos sempre trazendo as informações. Para muitos acreditam que o ano começa depois do Carnaval, né? Então, com certeza, sempre vamos trazendo informação, tomar a decisão. Tem uma reforma da Previdência, tem uma eleição esse ano, muita coisa vai acontecer. Conexão Inspirato sempre vai levar informação de uma forma clara para tomar decisões. Abraço a todos, até daqui 2 semanas.